Meus irmãos, vimos no sermão anterior que, completado, os versos de 1 a 3, completado todas as suas obras, Deus estabeleceu como regra máxima de vida na criação a adoração a Ele. Tudo na criação, como nós vimos em duas palavras-chave, abençoar e santificar, tudo na criação foi abençoado, ou seja, foi dotado de condições plenas e perfeitas para a adoração ao seu Criador. Da mesma forma também que o homem, o ser humano em especial, ele também foi abençoado por Deus, ele foi separado, ele foi consagrado para que ele viesse dedicar a sua vida à glória de Deus. Nós vimos que este dia é chamado lá de Gênesis 2, verso 1 ao 3, de dia do descanso, ou também nós o denominamos de o dia do Senhor. O dia do descanso é sinônimo do nome dele. Por isso que o verso 1 do capítulo 2 e também o verso 4 começa com o nome do Senhor. Ele é aqui chamado de Elohim, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, e também o Deus Trino, porque as três pessoas da Trindade nos apontam para a infinitude do poder de Deus. Então, o Deus Todo-Poderoso, e é chamado então de o dia desse Deus Todo-Poderoso. Este mandamento nós vimos que ele não perdeu a sua validade, ele ainda está em vigor, é exigido de todas as pessoas, não apenas dos crentes. E esse é um ponto muito importante, é exigido de que todos os homens, todos os seres humanos, eles adorem, ou seja, adoração é reconhecimento, que eles reconheçam a sua magnificência, que eles reconheçam o seu poder, a sua bondade, que eles reconheçam a sua majestade, e principalmente que eles em todos esses atributos de Deus, na pessoa e o ser dele, em todos os atos dele, todo esse pacote, eles também reconheçam a glória que é devida a ele. E nesse dia, veja a seriedade desse dia. Esse dia não é dia dos nossos pensamentos estarem preocupados com nada, não é dia da nossa boca ou as nossas conversas estarem tratando de assuntos que não são pertinentes ao dia do Senhor. Não é dia, por exemplo, dos nossos olhos contemplarem coisas, sejam elas até lícitas, mas que não fazem parte da contemplação e meditação da glória do Senhor. Esse é o dia em que nós não devemos brincar, não devemos nos divertir, não devemos tratar com superficialidade as coisas do Senhor. É um dia que o descanso de todas essas coisas que são comuns. E principalmente quando nós somos lembrados, porque o Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, nos remete ao contexto de redenção. Então é o dia de lutarmos contra o pecado. E de pensarmos menos e nos preocuparmos menos com os nossos pecados. Seja o que você tenha feito de segunda até ontem às 11h59 da noite, e talvez até os pecados que você já tenha cometido quando você acordou. Mas não é dia de você pensar ou considerar como prioridade no seu coração, seus pensamentos, essas coisas. Mas é o Senhor, é pensar no nome dele. Dito isso, irmãos, nós vamos seguir a exposição dos versos 4 a 7, quando aqui, na verdade, todo esse trecho do verso 4 até o verso 25, ele nos reporta a criação do homem e da mulher. Até o verso 7, nós temos a criação do homem. Inicialmente, nós podemos concluir que o capítulo 2 nos leva a duas coisas importantes. A primeira é a preparação de um lugar apropriado para a moradia do ser humano. Deus ele prepara um lugar para o ser humano. Segundo, a criação e também o surgimento da própria humanidade através da criação de um homem e de uma mulher. Bastasse apenas isso, um homem e uma mulher. Estes dois pontos, quando são aqui detalhados no capítulo 2, eles nos conduzem aos relatos contidos aí no capítulo 3. Esse que é o primeiro ponto que eu quero que você entenda ser importante. O capítulo 2, ele contém elementos que nos preparam para chegarmos à interpretação, à leitura apropriada, adequada, correta, do drama que acontece no evento da queda que está registrado aí no capítulo 3. Então, antes mesmo de nos relatar como que o pecado ele entrou no mundo, primeiro nos
é relatado aqui qual é o ambiente, qual é o cenário, como também os agentes que estão envolvidos no drama da queda. Por isso que eu digo aí que o capítulo 2, então, ele nos prepara para os eventos do capítulo 3. Então, nós não podemos esquecer que os 3 capítulos de Gênesis, ele nos revela a razão histórica da redenção ao povo de Deus por meio de Cristo. Esse é o foco do relato de Gênesis. Gênesis 1 e 2 é um enredo aqui preparatório para que compreendamos o que a queda do homem e toda a sua descendência envolve também e aponta para a redenção ou restauração deles. Os males sobre toda a criação e sobre a sua criatura especial, o ser humano, ele está estabelecido de antemão como um contraste no capítulo 2, como nós vemos aqui introdutoriamente. Segundo, então, eu gostaria de considerar com você, antes mesmo aqui de relatar a criação do homem e da mulher, nós considerarmos os versos 4, 5 e 6 aqui do relato da criação. Primeiro vamos ao verso 4. O verso 4 nos lembra, mais uma vez, inicialmente, como vimos no verso 1, ele nos lembra quem é o responsável, eu diria, quem é o autor de todas aquelas maravilhas relatadas no capítulo 1 de Gênesis. Tanto no início do capítulo 1 como no capítulo 2, nós temos aí o nome de Deus mencionado. Olha aí o verso 4. A ideia aqui do autor é nos lembrar que é como se Deus tivesse colocado uma assinatura num documento. Então, sempre quando você encontra nas Escrituras o nome de Deus mencionado, a ideia é de que ele está deixando aqui uma marca incontestável, inconfundível, da autoria daquilo que ele fez. Todas as coisas que Deus faz, em primeiro lugar, ele sempre tem o costume, o hábito, é comum que ele sempre diga: eu sou o Senhor Deus. Ele sempre menciona alguns dos seus nomes. Esses nomes são títulos. Esses nomes, na verdade, não são necessariamente nomes pessoais apenas, mas são nomes que identificam aquilo que ele está fazendo naquele momento, o propósito ou a razão pelo qual ele realiza algo que envolve os seus desígnios. Então, inicialmente, observe que Deus, ele rubricou a sua assinatura, eu diria como se ele estivesse no capítulo 2, me permita essa comparação, é como se tivéssemos 2 páginas. O capítulo 1 é a primeira página, o capítulo 2 é uma segunda página. Então, é como se no capítulo 2, ou seja, nessa segunda página, Deus ele estivesse então rubricado a sua assinatura e dizer: tudo isso que está aí registrado, fui eu que fiz. Na primeira página, só para compararmos, olha o capítulo 1. No verso 1, nós somos lembrados aí o nome de Deus mencionado pela primeira vez nas Escrituras com o nome Elohim. O nome de Deus aqui, Elohim, é o Todo-Poderoso. Mas agora aqui no segundo fascículo aí, que é o capítulo 2, o seu nome é revelado ao seu povo como Jeová Elohim, ou seja, ele acrescenta mais um título junto ao primeiro que foi mencionado no início do capítulo 1. Jeová Elohim, ele menciona na tradução do português como sendo Senhor Deus, ou seja, o Todo-Poderoso e Perfeito. Elohim significa o Todo-Poderoso. Enquanto que Jeová aponta para a provisão de Deus, a manifestação do poder dele, quando ele diz o Deus Todo-Poderoso e Perfeito. Então, seu nome aqui ele está associado com relatório. Veja que o verso 4 é isso, é um relatório que está descrito da seguinte maneira. Ele vai dizer que esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então a mesma coisa nos está relatada aí no verso 1 deste capítulo. Quando lá no capítulo 1, ou melhor dizendo, no capítulo 2, aí o verso 1, ele vai nos dizer: assim, pois, foram acabados. Veja que no verso 4 ele diz, esta é a gênese. E no verso 1 do capítulo 2 ele diz, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Só que aqui, irmãos, no verso 4, está nos proposto aqui que a razão pelo qual Deus ele encerrou toda a criação vai envolver um mandamento implícito aqui. O verso 4 é um lembrete ao homem. Quando ele diz, eu sou o Senhor Todo-Poderoso e Perfeito,
Quando ele diz que ele é Jeová, Elohim, Jeová, ele está dizendo, ou ele está indicando ao homem, está ordenando ao homem que tudo que está na criação está completo. Eu não sei se você lembra, quando vimos que o conceito de perfeição nas Escrituras é algo que está completo, e não pode ser alterado, que não pode ser mexido, não pode ser acrescentado ou tirado algo daquilo que o próprio Senhor Deus fez. Então, ele está nos lembrando que ele completou com exatidão todas as obras da criação. Então, a tentativa, qual é a ordem que Deus está deixando implícito aqui? Implícitos, me permite uma observação, implícito não quer dizer que não está claro. Você já viu aquele ditado que diz: quem sabe ler um pingo do i é letra? É o verso 4. É o pingo do i, deixando uma verdade muito clara, e que o homem tem isso claramente em sua consciência. Eu vou demonstrar isso já já. Mas observe qual é o mandamento. A tentativa de criar ou recriar qualquer coisa da parte do ser humano deve ser considerado uma afronta ao seu Criador. Esse aqui é o mandamento, esse aqui que é o pingo do i, está considerado no verso 4. Ter colocado uma assinatura, Deus ter colocado a sua assinatura neste relatório final, é limitar o homem a qualquer tentativa de se igualar a ele. E começa com a questão da criação. Então, a tentativa de se igualar a Deus, porque o homem, observe um ponto importante no verso 4, o homem, ele é, aqui nessa introdução, ele é considerado como uma parte distinta de todas as outras criaturas, vimos isso no capítulo 2, mas o que agora nos é destacado no capítulo 2 aqui, aliás, capítulo 1, né? Ele é distinto de todas aquelas criaturas, ele é superior como um tipo de criatura distinto das outras, mas no capítulo 2, ele também é considerado distinto também de um tipo, tipologicamente distinto do seu Criador, porque ele também é uma criatura, ele foi criado por Deus. Então, uma dessas tentativas ou anomalias, elas podem ser exemplificadas aqui quando a própria ciência, ela tenta, a custo inclusive de milhões e milhões de vidas humanas, manipular algum método, por exemplo, de clonagem de animais ou seres humanos. Isso é pecado. Isso é pecado. A prática da clonagem, ela deve ser considerada, irmãos, por nós, dentro do princípio ético, desse mandamento aqui, como sendo uma dessas proibições, porque Deus é o único Criador de todas as coisas. Eu não vou entrar aqui no mérito científico disso, não dá tempo. Podemos pensar isso em outro momento. Se você quiser conversar comigo sobre isso, a gente pode ter um outro momento para isso, com a ajuda inclusive de alguns irmãos da área, inclusive da área biológica e da área médica, para a gente pensar e estudarmos um pouco sobre esse assunto. Mas o sermão é para estabelecer princípios. E o princípio aqui é esse: Deus é o Criador de todas as coisas, ninguém pode alterar isso, ninguém pode alterar nada do que está na criação. Então, o princípio básico de que o homem não pode, em hipótese alguma, recriar ou criar uma nova criatura, porque fazer isso é inutilmente, é futilmente tentar ser igual a Deus, como inclusive isso aqui indica um paralelo com Gênesis capítulo 3, verso 5, quando Satanás, através da serpente, ele propôs isso para os nossos primeiros pais. Quando ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás está propondo todos os tipos de transgressão dessa primeira ordenança na relação do homem com Deus, que está aqui inclusa no mandamento da adoração, que é o versos de 1 a 3. Isso nos leva aqui a uma aplicação extremamente importante aqui ao contexto do capítulo 2, e talvez você esteja se perguntando, por que o pastor está usando como constatação ou exemplo
a questão da clonagem. Eu não vou mexer com isso. Realmente eu também não concordo com isso. Mas, irmãos, há alguns aspectos da nossa vida diária que envolve aqui algo que também na prática a gente tenta alterar aquilo que é natural. Aquilo que é estabelecido como, eu diria, vou usar a expressão, normal. E hoje a gente vive num contexto do que o que é anormal é o que é natural. Como a gente pode pensar isso? Eu gostaria que você se atentasse ao fato de que Deus, ao ter criado aqui um jardim e lhe conceder alimentos que fossem próprios desse jardim, de estabelecer apenas 2 gêneros na humanidade, que é homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino, significa que estas coisas elementares não podem ser alteradas ou negligenciadas por nós que somos as suas criaturas. A alteração destas coisas elementares são pecados, não são pecados graves, são pecados gravíssimos e abomináveis diante de Deus em suas causas e consequências. A humanidade corrompida pelo pecado, ele tem como primeiro alvo em sua perversidade agredir o autor desta grandiosa obra. Observe, por exemplo, Romanos capítulo 1, versos 28 ao 32, abra sua Bíblia. Como isso acontece? Até que se chegue ao nível da clonagem, veja todo o processo o progresso, se me permite essa colocação, o progresso de como isso é desenvolvido, até que cada pecado em cima de pecado, transgressão em cima de transgressão, leva a uma desafeição natural do ser humano. Olha o que Romanos 1, o apóstolo Paulo, no verso 28 e 32, ele diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Você está percebendo que isso está aumentando? Soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Atente-se ao que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo na palavra de Deus. Está dizendo que eles são capazes de muitas coisas cruéis e perversas, mas eles chegam ao ponto, desde pequenas coisas, desde coisas simplórias para nós, de pecados que nós não damos importância de que acontece dentro da nossa própria casa, e que esses pecadinhos de pirracinha, rebeldia, de criancinha, coisas infantis que nós não tratamos aos nossos filhos, por exemplo, ou às vezes a nós mesmos, nós chegamos ao ponto de que há um consentimento de coisas muito mais abomináveis e que provocam as coisas mais pervertidas que possa acontecer na humanidade. Ele está aqui nos chamando a atenção para uma disposição, que ela começa com um desejo pervertido no coração, e ela chega ao ponto de até mesmo essa perversão no coração do homem levá-lo também a mudarem a sua própria afeição física, a sua afeição mental, a sua afeição natural por algo que é contrário à imagem e semelhança de Deus. O que isso tem a ver com seus filhos, por exemplo? O que isso tem a ver com o fato de que se você não corrigir o seu filho, se ele não aprender a ouvir um não, seu filho ou sua filha, se você também, inclusive, não aprende a ouvir um não, mesmo que você até saiba que aquilo que você tanto deseja seja lícito,
Mas por que a necessidade da instrução, da disciplina dentro do nosso próprio lar? E que você não deve exagerar na sua relação com o próximo, que me permita os homens. O contexto do verso 4 ao verso 7 fala de homem, a criação do homem. Então, eu posso dizer que isso está direcionado mais ainda propiciamente para você que é homem, ou nós que somos homens. Por que nós, homens, não devemos considerar como simplório e uma coisa banal a necessidade de você impor limites à forma como você trata os seus filhos, por exemplo, e como também você deve tratar a sua esposa? Todo esse tratamento, essa relação social estabelecida começa dentro de casa, ela vai repercutir na forma como eu, você e também os nossos filhos, a nossa família, ela vai se comportar diante da sociedade, seja em privado ou em público, em qualquer cargo, função ou lugar que ela venha ocupar nessa sociedade. Permita-me um exemplo. A que nível isso pode chegar? Isso pode talvez estar acontecendo com você e você não sabe. Isso pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não sabe. Uma geração inteira, na década de 1980 até 1990, foram influenciados por programas de televisão infantis mais sórdidos e pervertidos da história. Muitos dos nossos pais acharam que isso era banal. Mas olha o estrago que isso fez. Uma aparente e ingênua programação de televisão ou desenhos animados, especialmente os desenhos animados, mascarou e enganou 2 ou 3 gerações com um currículo por trás de programações, especialmente desenhos animados como mangás, que a palavra, não sei se você sabe o significado da palavra mangá, que vem de origem japonesa, recentemente era um termo japonês. Mangá significa desenhos irresponsáveis. Esse é o significado da expressão mangá. Desses mangás como Dragon Ball Z, eu vou falar de 2 que eu lembro. Eu sei que tem muito mais do que isso, mas Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, com uma linguagem bem infantilizada e heróica, propondo um novo conceito de personalidade, de caráter, um novo conceito de heróis. Heróis servem como referência, né? Heróis é um disfarce para uma tentativa de você mistificar a figura humana. A ideia do herói é a ideia de você ter como referência alguém que é superior a você. E cuidado, porque isso sutilmente se torna um tipo de idolatria. Eu não estou dizendo que em si, um desenho animado ou um filme que nos propõe a diversão de algo que pode ser lícito, inclusive heróis, não possa ser assistido, não possa ser usufruído. Mas há um cuidado que a gente tem que ter com isso, porque há um conceito por trás de tudo isso. E tudo aquilo que o homem bota a mão, tudo aquilo que o homem ele tenta personificar, ele só faz, ou melhor, ele só estraga. É que as coisas na criação são tão simples. O Jardim do Éden é um lugar tão simples, tão natural. E que o homem não tinha necessidade de inventar nada. Mas observe que essas coisas mascaradas aqui, desses programas infantis que eu e você, que éramos da década de 80 e 90, nós assimilamos isso e foi nos proposto em nossa consciência, em nossa formação e educação, um novo conceito de personalidade que não mais é aquela afeição natural que Deus criou sua imagem e semelhança, de ser homem e mulher, feminino, masculino, de ser macho e fêmea, mas agora nos é proposto um conceito de heróis assexuados e agressivamente sensuais. Se me permite uma observação bem rápida de lembrar que essa é a geração que mais tem perdido a guerra e batalhas contra a pornografia e contra o erotismo.
Os mangás, irmãos, como tantos outros programas, eles foram a porta de entrada para escancarar, como eu acabei de dizer aqui, a pornografia, a perversão sexual nesta atual. Não estou falando de crianças aqui, eu estou falando dos adultos, eu estou falando de mim, de você. Foi o meio para escancarar nesta geração atual de adultos todo tipo de sordidez, de coisas que agressivamente elas contrariam aquilo que Deus deixou no seu devido lugar em toda a criação. Atualmente, um grande número de adolescentes, jovens e também muitos adultos que não amadureceram, não cresceram. Eu não estou falando de estatura física, mas não cresceram na sua alma, não amadureceram em sua consciência. E eles hoje, muitos deles, basta você ligar a televisão e assistir e ver. Mas muitos deles, que hoje, sendo adultos, talvez com seus 35, eu diria que alguns até com 40 anos de idade, muitos deles que não trabalham e vivem às custas dos seus pais, eles gastam dinheiro que não é deles, eles gastam tempo que não é deles, investindo todos os recursos alheios para que eles se tornem aqueles chamados cosplay. Não sei se eu estou pronunciando correto, também não me interessa. Mas esses cosplays, eles são aqueles adolescentes e jovens que frequentam eventos e megas eventos. Eles levam isso a sério. É uma contradição absurda, porque um negócio desse não era nem para ser levado a sério. Existem megas eventos a nível internacional e mundial, de eventos caríssimos, onde eles se vestem desses super-heróis e eles projetam a imagem e a semelhança dessa figura pervertida, desafeiçoada no seu estado desnatural de homens, em vez deles se contentarem com a imagem e semelhança de Deus no seu coração. Você percebe que isso é um pecado repulsivo e agressivo de algo que começa com coisas simples dentro da nossa própria casa, quando nós não dizemos aos nossos filhos: esse tipo de roupa você não vai vestir. Você não tem idade para usar batom. Você não tem idade para usar esse tipo de paramento ou de enfeite. Meu filho, você não tem idade para usar um celular. Você não tem idade para ter o seu tablet. Você não tem idade para ter televisão dentro do seu quarto. Você não tem idade para acessar a internet sozinho. Meu filho, você, enquanto mora dentro da minha casa, e você come da comida que nós colocamos dentro de casa, entenda que isso não é seu, isso é compartilhado a você, assim como Deus também, o Todo-Poderoso e Perfeito, deu ao homem um lugar, uma habitação e condições perfeitas para que ele pudesse usufruir de algo que ele tinha na sua consciência de que não era dele, mas era Deus provendo para ele tudo que era necessário e que lhe dava a perfeição e conforto, deleite, para que ele pudesse... Eu não sei se você percebe, mas no verso 7 nós nos reportamos a ideia de que Deus, ele formou o homem do pó da terra e deu a ele uma alma vivente. São dois momentos distintos ali, mas que acontecem de imediato, ao mesmo tempo, lembrando que a coisa mais próxima do homem, o elemento mais próximo de nós e que nos lembra qual é o nosso lugar, é o chão, é o solo. Ele não passa disso. Você percebe a importância de você ensinar os seus filhos o limite das coisas, para que isso depois não se torne, na rebeldia e desobediência a vocês, isso se torne mais à frente um grave problema de que você vai ter uma bela de uma surpresa quando os seus filhos, ou quando alguém que você menos espera, ele se porte da forma mais desafeiçoada e sem misericórdia, porque ele está expressando todo o ódio dele contra Deus. Não é apenas contra você, é contra Deus. Segundo, antes mesmo de nós também vermos o relato da criação do homem e da mulher, eu quero que você vá para os versos 5 e 6, que ele nos diz:
Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso aqui nos indica duas coisas importantes. Primeiro, nós somos chamados a atenção a duas coisas: as condições e a fonte. As condições do seu alimento e sustento, e a fonte do seu alimento e sustento, a que ainda não estamos propriamente na criação do lugar, do jardim do Éden, mas nós estamos ainda na preparação dessas condições e fonte. Observe aí que as expressões planta no campo e ervas, elas nos remetem a determinadas espécies de plantas que não predominavam até os dias da queda. Mas elas predominavam no período pós-queda. Lembra que eu disse no início, o capítulo 2, ela tem uma relação, ela é uma preparação para entendermos o que acontece da queda, o que acontece no drama da queda do homem. Então observe que aqui começamos essa comparação quando você observa aqui plantas do campo, aí em Gênesis 2, verso 5, nos remete literalmente à ideia de arbusto. É uma vegetação de região árida, que não produz nada. Eu não vou dizer que ela é inútil, porque Deus a criou com alguma utilidade. Mas o essencial é pensarmos que ela não serve de alimento para nada. Olhe Êxodo, capítulo 3, verso 2, quando nós somos lembrados desta mesma vegetação no cenário árido do deserto do Sinai. Uma curiosidade, o deserto do Sinai, também ali onde era o Monte Sinai, era chamado também, antes aqui no capítulo 3 de Êxodo, de o Monte Horebe. É o mesmo lugar. Não são lugares diferentes. É o cenário onde a redenção acontece no Antigo Testamento. Então, aqui o Monte Sinai, ou também no deserto do Sinai, quando Deus se manifestou por meio de fogo em um arbusto, denominado no texto bíblico agora aqui, chamado de sarça. Deus, ele usa coisas que são inúteis. Deus, ele usa coisas e recursos que naturalmente, aparentemente, parecem que não servem para nada, e ele faz com que aquilo manifeste a glória dele para falar com o homem, e falar com o homem fazer com que o coração do homem, assim como essa região árida, se torne um jardim vivo, que produza frutos que satisfaçam a glória de Deus. Outro detalhe é que esta espécie de planta ainda não tinha sido mencionada aqui no relato da criação do terceiro dia. Mas nós somos lembrados que a expressão ervas, ou essa espécie de vegetação aqui, ela está lá contida no capítulo 1, nos versos 11 e 12, mas principalmente, olha agora na queda, no capítulo 3, verso 18, quando ele nos diz: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Como eu disse no início, há aqui, mais uma vez, há elemento suficiente que nos leva a pensar, como também, agora, ansiar pelos relatos de Gênesis capítulo 3. Na sequência ainda, no verso 5, Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, nos relata que Deus ainda não havia brotado esse tipo de vegetação árida e seca, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Verso 6 complementa, dizendo que Deus regava a terra com uma neblina que subia sob a superfície do solo. Um lugar extremamente agradável, um lugar onde a temperatura era amena. Não é esse calor que, apesar de nós termos o mais ameno que nós podemos conhecer na região amazônica, é essa que você está experimentando agora, e que mesmo não tendo um sol forte sobre a nossa cabeça, ainda assim, essa quentura lhe faz suar, mesmo com esse frescorzinho que você possa estar sentindo. Mas imagine como era, antes da queda, o mundo quando uma neblina regava a terra.
um lugar de uma temperatura equilibrada, onde o homem não precisava se vestir para se proteger do frio, mas ele, no seu estado natural, como Deus o havia criado, ele usufruía de uma temperatura que era perfeitamente, com exatidão, adequado ao seu corpo, ao seu organismo. Da mesma forma, irmãos, que agora nós somos lembrados de que a relação aqui da neblina com a chuva, que é um fenômeno da natureza que só vai acontecer a partir do dilúvio, com a destruição da terra. Veja que, mais uma vez, Moisés está nos lembrando de algo que está relacionado com a queda, a redenção do homem. Eu vejo aqui, inclusive, o mesmo paralelismo que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 2, verso 17, com relação à morte. Da mesma forma que a morte é instrumento de maldição por causa do pecado, e se torna o meio pelo qual a redenção acontece. A chuva, concomitantemente, nos indica esta mesma relação em relação à chuva, quando a morte tanto é instrumento para a redenção, ou melhor dizendo, primeiro para a maldição, mas ela vai se tornar também um meio para a redenção do homem. A morte não te salva, mas a morte se tornou a circunstância pelo qual Cristo nos salva. Da mesma forma, você tem a chuva fazendo essa pequena indicação, porque ao mesmo tempo que Deus usou a chuva para destruir a terra no dia do dilúvio, desde lá do capítulo 8 até o capítulo 9, mencionados, diz que foram 40 dias de chuva, 40 dias e 40 noites, mas após o dilúvio, Deus manteve a chuva como instrumento não mais de maldição e de instrumento de destruição, mas Deus usou a chuva como instrumento para preservação, manutenção da vida. Olha o verso 6, que nos diz que antes da queda, havendo uma neblina que regava toda a terra, nos lembra aqui as condições perfeitas e necessárias para a preservação da vida, especialmente do homem, quando ele vai nos indicar que comida e água são coisas necessárias para a manutenção e a preservação da vida na terra. O que nós somos remetidos aqui? Quem é que dá a vida e a sustenta com seu poder? Esta é a primeira coisa, irmãos, que deve vir à mente dos leitores aqui, nós que estamos diante desse texto, em relação a esta passagem. Em outras palavras, o que nós somos chamados a atenção com essa pergunta sobre quem é que dá a vida, quem é que com seu poder sustenta a vida, é uma afirmação. Nós já, mesmo antes da queda, nós somos lembrados que o homem ele já é devedor ao seu Criador, porque a vida não procede dele, a vida procede de Deus. Pelo poder de Deus é que há a vida, porque mesmo antes da queda, já o homem em sua existência, ele tem aqui uma dívida positiva, e é por isso que o homem deve a Deus toda a glória que é devida ao seu Criador. E é por isso que o homem só pode glorificar a Deus, porque ele tem vida. Morto não louva ao Senhor. Morto não tem reações, estímulos a nada por si mesmo. O que é o homem no seu estado de morte espiritual? É um homem que não glorifica a Deus. E é por isso que ele não é feliz. Glorificar a Deus e felicidade são duas coisas sinônimos e elas dependem uma da outra. Porque a verdadeira felicidade é estar no seu coração, olhar para todas as obras da criação e você no seu coração reconhecer, tributar a Deus aquilo que lhe é devido, é a gratidão. Um homem feliz, mesmo ele não tendo nada, ele é grato a Deus, porque ele tem a vida. Gratidão é o ponto de partida para que você venha no dia do Senhor, assente-se a essa cadeira, participe do culto e com
o seu coração, a sua alma, em espírito e em verdade. Você reconheça no seu coração, seja qual for a sua situação, e reconheça no seu coração que você deve a Deus desde a sua existência. A glória de Deus, irmãos, e a vida são aqui elementos fundamentais e conexos aqui nessa passagem, porque o homem não tem vida em si mesmo, mas a vida, ela procede de Deus, do Todo-Poderoso e Perfeito. Lembra do nome de Deus? O Todo-Poderoso e Perfeito. A vida é uma realidade porque Deus existe e Ele tem poder para criar e gerar a vida. Olha aqui um terceiro ponto que complementa o que nos é dito no verso 6, quando ele diz: e também não havia homem para lavrar o solo. Veja que há um claro contraste com Gênesis 3:17, quando na queda Deus ordenou dizendo: viste que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Me permita encerrar o sermão, pelo menos parte dele, porque o horário já está avançado, fazendo uma simples aplicação sobre esse ponto concernente a você, homem. Você percebe que esse relato, ele nos dá com precisão o que significa um homem sair do seu posto, de um homem ele abandonar o seu papel de homem no sustento e provisão da sua casa. Duas coisas aqui nos remetem ao verso 6. O antes da queda e o pós-queda. Primeiro, antes da queda, veja que o texto está dizendo que o homem não lavrava a terra. A palavra lavrar a terra aqui está indicando a ideia de que não dependia dele que a terra viesse produzir frutos. A palavra lavrar solo, aqui quem é agricultor, ou quem lida com terra, ou quem tem alguma propriedade, talvez você possa se ver aqui nesse exemplo a ideia de que Deus havia ordenado o homem ao trabalho, mas esse trabalho não envolvia ele realizar atividades que, pelo seu esforço, habilidade, ele viesse fazer com que tivesse vida no solo e viesse nascer árvores frutíferas, e dessa árvore então ele dizer: fui eu que plantei, e essa vida gerada que vai me alimentar é pelo meu poder. Então ele não lavrava o solo. A palavra lavrar, inclusive, é a ideia de um trabalho forçado. É a ideia de um trabalho que é desgaste. Na verdade, em essência, mais ainda, a palavra lavrar significa batalhar, significa você lutar, significa você guerrear com aquilo que você não tem poder, com aquilo que você não tem domínio. Veja que quando Deus, em Gênesis capítulo 3, verso 17, disse: por ter atendido a voz da tua mulher, e comeu da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Ele dizendo que o homem lutaria com a terra. O homem lutaria, se esforçaria e se desgastaria com a sua própria terra, e muitas vezes, se não dizer que quase sempre, ele perderia essa batalha com a terra, porque não iria mais produzir frutos que fossem dignos de uma alimentação perfeita, e nós que o digamos nos nossos dias. O mau hábito e a nossa péssima alimentação, até mesmo quando vamos comprar verduras, aquilo que é natural, né? Frutas. Semana passada, no almoço de domingo aqui com a igreja, nós estávamos conversando sobre isso. Um pedaço que seja de terra, se pudéssemos em nossa consciência lembrar de aproveitarmos esse pedaço de terra para produzir o nosso próprio alimento. Ou seja, o homem luta com isso. Porque no seu aspecto natural, a terra não vai produzir aquilo que ele deseja. Mas há uma luta interna. Porque o homem trabalha o dia todo. O resultado de um trabalho de uma semana inteira, o resultado de um trabalho de um mês inteiro, que o seu salário é mensal, o resultado de um ano inteiro de trabalho, porque você vai tirar um descanso, e o descanso significa repensar e concluir aquilo que você fez durante um ano todo. Isso significa férias.
E a gente não tira férias dessa forma. Você é um trabalho de uma vida inteira. Quando você então chega no momento da aposentadoria, eu diria que muitos não aposentam porque vão morrer trabalhando. Isso é consequência do pecado. Então ele luta com aquilo que Deus criou e que se torna, ele veio da terra e a terra se torna o seu próprio inimigo. E ele não pode vencer essa guerra. Mais do que isso, irmãos, é a guerra interior. Porque no seu coração a ingratidão o leva a olhar para as coisas que Deus criou e que o próprio Deus produz, que ainda por misericórdia, ele olha para aquelas coisas e o homem ainda tem a audácia de dizer: fui eu que fiz, fui eu que plantei, eu sou autossuficiente. Entendeu onde que chega o problema da clonagem? Onde que chega o problema de jovens, adolescentes e até adultos que chegam ao ponto de despersonificar o próprio corpo para se parecer com super-heróis. Há um tempo atrás eu lembro de um rapaz que ele passou por uma série de cirurgias plásticas, até mesmo para alterar o timbre da voz, para se parecer com aquele boneco que é o parceiro da Barbie, que eu nem lembro o nome daquela coisa. Isso, é o Ken. É o Ken. E morreu muito jovem. O corpo tem limites. Essa semana eu e a Raquel estávamos assistindo um documentário sobre esses jovens cosplay. E há uma moça, uma adolescente, não me lembro a idade dela, mas muito jovem. Eu vi a foto, no documentário mostrou a foto dela na sua feição natural. Uma jovem muito bonita. Ela era muito bonita. E os próprios médicos que eram cirurgiões plásticos se espantaram com a situação em que ela se encontrava. E os próprios médicos que inclusive consentem, porque eles ganham dinheiro com isso, eles questionaram ela dizendo: quem é você e o que você quer da sua vida? O volume de elementos químicos, o volume inclusive dos seus próprios seios, absurdamente o extremo da desafeição daquilo, e ela queria aumentar mais ainda o volume dos seus seios. E o médico disse: se você fizer isso, você já está correndo o risco, você passou todos os limites, a sua pele já está no limite da espessura que ela deve suportar tudo isso. E se você fizer isso, você está correndo risco seríssimo de morrer. E ela disse: eu quero isso. Eu quero ser assim, eu quero ser como aquele super-herói, ou aquele ou ela, porque era um super-herói assexuado. Não era nem homem nem mulher. O corpo e o perfil de mulher, mas ao mesmo tempo com aquele trejeito da personalidade masculina de um herói. Você percebe a relação desse extremo? Quando nós vemos aqui também o homem lutando com a terra e ele se considerando autossuficiente em todas as suas habilidades e força. E a palavra de Deus, Jeremias capítulo 11, diz que maldito é o homem que confia no homem, porque ele começa dizendo que maldito é o homem que confia em si mesmo. Quem é que tem poder para gerar e tirar a vida, como Ana orou na sua doxologia? Ela disse: ele é quem faz gerar a vida e ele também a tira. Ele é quem faz com que alguém que esteja vivo desça, baixe a sepultura, que é a terra. Mas ele também dá vida ao monturo, ou seja, ele ressuscita o morto. Ana fez uma declaração que apontou para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso que ela era crente no Senhor Jesus. Porque ela não confiava em si mesma, porque ela era estéril. Ela confiava no poder de Deus e sabia que quem tirava e dava a vida era o Senhor Deus. Eu tenho uma simples pergunta para você. Como é que você vive a sua vida e o seu trabalho? Como é que você come? Como é que você escolhe os alimentos em que você vai comer? Como é que você lida com o seu dinheiro? Nós vivemos um tempo de crise financeira. Só que isso não é o problema.
O problema é você. O problema é como você encara as circunstâncias que Deus lhe coloca em provação. Veja que o ambiente que capítulo 2 de Gênesis está nos mostrando é um ambiente que está sendo preparado para um teste, para uma provação. É um ambiente que, apesar de todo o seu deleite e conforto, é um ambiente que está sendo preparado para um acontecimento muito dramático. É um drama, há uma tensão ali. O ambiente onde Deus preparou, em que todos os dias nós somos testados na nossa gratidão, na nossa fidelidade a Deus, na nossa dependência a Deus e na necessidade de obediência a Deus. Não é o seu trabalho. Não é aqui quando você está no culto, porque aqui é o lugar acho que mais confortável nos dizem que vivemos da queda e redenção. Mas o lugar onde o maior drama acontece todos os dias na nossa vida chama-se o nosso lar. A nossa casa. É lá que Deus testa a nossa fidelidade, a nossa gratidão. É lá que Deus testa quando nós somos lembrados que Adão, ele não deveria se considerar autossuficiente. Por isso que ele não lavrava a terra. E Deus não permitiu que ele lavrasse a terra. Mas ao mesmo tempo, Deus havia dado uma ordem a ele. Você é o provedor da sua casa. É você que deve pegar daquela árvore que eu plantei e fiz e criei. E você vai pegar o fruto e você vai entregar isso a Adão. Só Adão só deveria fazer isso. Pegar aquele fruto e entregar à sua esposa e dizer: isso foi o Senhor quem nos deu. Esse era o papel dele. O papel principal de um homem, além do sustento material da sua casa, é o sustento espiritual. Todas as vezes que você recebe o seu salário, meu querido irmão, há uma guerra no seu coração. Porque nós somos tentados a pensar e imaginar que aquele salário que você chama de miserável, aquilo é culpa de todo mundo, menos sua. E às vezes somos tentados a culpar o próprio Deus porque ganhamos pouco. E se esquecemos quando Deus diz: é no pouco que eu te abençoarei. É na escassez que eu demonstrarei o meu poder e a minha glória, para que você entenda e saiba que eu tenho te sustentado e dado do bom e do melhor. Veja que Adão, em vez de dar o fruto à mulher, inclusive da árvore da vida, como ele não fez, foi a mulher, e ele deixou isso acontecer, foi a mulher que, recebido de Satanás o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela que ofereceu a ele. Adão foi extremamente omisso, como muitos homens nos nossos dias são omissos, porque entregam nas mãos da sua esposa o lavrar a terra. O índice de mulheres que têm entrado em profunda depressão, doenças psicossomáticas, eu diria que não há outra razão, senão de que elas estão cumprindo um papel que é nosso, dos homens, de sustentar, de zelar pelo nosso lar. Elas estão fazendo isso. Elas estão morrendo primeiro que nós. Elas estão sendo acometidas de enfermidades que até muitos anos atrás eram enfermidades que predominavam em homens. Porque em vez de nós, homens, lutarmos com a terra, de nós lavrarmos a terra, de nós guerrearmos com a própria terra, com o solo que nos dá o sustento, nós temos guerreado com pessoas erradas, nós temos lavrado pessoas erradas, nós temos machucado pessoas que não deveriam estar ao nível da terra. Nós temos lavrado as nossas mulheres. Quando você olhar para esses jovens cosplays
que despersonificam a sua própria imagem física e a sua feição natural, ficando desfigurados. Lembrem disso, vocês têm desfigurados não apenas aquilo que é ao extremo da gravidade dos pecados sociais, mas vocês têm desfigurado a sua própria casa. Porque nós não somos mais capazes de olhar, como em Gênesis 2 diz, que o homem não lavrava a terra porque ele estava em paz com Deus.